Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso na nossa plataforma online. E na aula de hoje, galera, nós vamos dar aí continuidade no aprendizado da ferramenta Microsoft Word, né? E na aula de hoje aprendendo uma ferramenta muito interessante e que faz toda a diferença no ambiente de trabalho, porque em diversas situações você vai precisar saber bem utilizá-la, tá? Que é uma ferramenta chamada de tabelas. E o que seriam tabelas, Vitor? Tabelas nada mais é, galera, do que uma estrutura, tá? Que nós temos aqui dentro do Word, que vai possibilitar que a gente insira as informações de forma ordenada por meio de áreas dentro dessa tabela chamadas de células. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso porque as células também vão aparecer no Excel, só que de uma forma mais dinâmica, beleza? Mas de antemão é legal a gente entender o que são células. As células nada mais são do que uniões de linhas e colunas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, tá? Só para vocês entenderem. Se eu tenho a união de uma linha, ó. Então, se eu tenho uma linha, independente da sua espessura, tá? Vou fazer uma linha dupla aqui, representando o nosso retângulo, né? Então, digamos que aqui eu tenha uma linha, ó. Eu tenho uma linha, deixa eu tirar o preenchimento. Então, digamos que eu tenho uma linha dupla aqui, tá? Vamos desconsiderar as laterais. Beleza? Então, se eu tenho uma linha, tá? Independente de ser uma linha dupla, nesse caso nós temos duas linhas, tá? Mas se eu tenho a união de linhas, então digamos que esse retângulo aqui, ó, vamos nos atentar a essas duas linhas, essa superior aqui e a inferior. E se eu tenho juntamente com essa linha a união de uma coluna, então eu vou criar uma pequena coluna aqui, ó, também através de linhas duplas. Então, nesse momento, eu tenho uma célula, beleza? A célula nada mais é do que a união de uma linha com uma coluna. Deixa eu tirar o preenchimento aqui para ficar melhor. Agora sim, ó. Então, aqui eu tenho uma célula, tá vendo, galera? Essa união dessa linha, essa coluna com essa coluna, se eu tenho a união disso aqui com isso aqui, logo eu tenho uma célula. A célula seria o que fica aqui dentro, tá? Então, se eu tenho, ó, várias linhas com várias colunas, portanto eu terei várias células, por exemplo, tá? Então, nesse caso, aqui nesse momento, ó, eu já possuo várias células, tá vendo? Então, as células são esses quadradinhos que são constituídos sempre pela união de linhas e colunas, tá? Só para vocês entenderem, eu fiz através de da ferramenta Formas mesmo, só para vocês entenderem o que é a célula. A célula é sempre isso, tá? A união de linha com coluna. Então, se eu tenho uma linha e uma coluna, logo eu vou ter automaticamente uma célula. Aqui nesse caso eu criei outras colunas, agora eu tenho várias células dentro desta linha e agora também dentro desta nova linha que foi criada, tá? Então, é só uma ilustração para vocês poderem entender aí o que seriam as células, tá? E essas células que nós possuímos aqui vão criar consecutivamente o que nós chamamos de tabela, tá? A tabela é esse conjunto de células que, por sua vez, são uniões de linhas com colunas. E dentro de cada quadradinho como esse, nós podemos inserir as informações de maneira ordenada dentro do Word, fazendo com que o entendimento fique melhor do conteúdo que eu preciso organizar, como por exemplo, digamos que eu queria fazer um planejamento semanal das atividades que eu preciso realizar na empresa. Digamos que eu preciso fazer uma organização das matérias que eu preciso estudar, ou das matérias que eu vou lecionar, eu no caso como professor, um cronograma de alguma atividade, tá? Um relatório com atividades detalhadas. Então, tudo isso vai ser utilizado ou vai ser feito por meio de tabelas, ou seja, a tabela será muito utilizada no nosso ambiente de trabalho, uma vez que a gente utilize
Word para organizar os nossos dados. Beleza? Então vamos lá à prática. Deixa eu apagar esse pequeno exemplo. Foi só para vocês entenderem mesmo o que constitui uma tabela. E agora na prática nós vamos aprender a criar uma tabela do zero, totalmente do zero, um exemplo de uma tabela. Então no exemplo que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, eu vou criar um cadastro de alunos. Então imagina aí o ambiente do curso, né, que nós estudamos, e digamos que cada aluno que se matricula no curso, e isso é um fato, ele precisa passar por um cadastro, né? Então todo curso, uma escola, uma academia, independente do que seja, né? Normalmente quando nós fazemos a matrícula desse aluno ou inserimos esse aluno numa turma para que ele possa estudar, ele precisa ser cadastrado, né? Para que a partir de então ele esteja em um sistema, ele esteja identificado para os gestores desse curso, né? Para a secretaria, para a administração. Então é necessário que ele seja cadastrado, né? Então isso é um fato mesmo, né? Então realmente isso acontece. Então nós vamos exemplificar, nós vamos simular aí um cadastro de alunos, tá? Para a gente entender na prática como isso funciona. Lembrando que nesse caso a gente vai simular, vamos fazer um exemplo, mas é um exemplo que poderia muito facilmente ser utilizado aí por qualquer curso ou até mesmo escolas para cadastrar os alunos, seja esse cadastro manual ou digital. A gente vai entender um pouco melhor aí como esse cadastro vai funcionar, beleza? Então se você tem a disponibilidade aí do computador com Word, eu peço que você faça junto comigo passo a passo, tá galera? Nesse caso o WordPad não vai servir, pois ele não tem recurso tabelas. Mas se você tem um Word independente da versão, você vai encontrar ferramentas tabelas aí e vai dar pra gente fazer juntos, tá bom? Então se você ainda não abriu o Word, você tem aí o Word, abra o Word pra gente poder fazer juntos, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, abra o Word e vamos lá. Vamos em frente e vamos aprender essa nova ferramenta. Galera, na guia inserir aqui do Word, que vocês têm aí no computador de vocês, vocês vão clicar aí na opção tabela. Em seguida vão colocar o mouse no primeiro quadradinho aqui, só para me explicar algo para vocês, ó. Quando nós clicamos nesse primeiro quadradinho onde o meu mouse está posicionado, observa que ele criou uma linha no fundo, tá vendo? Essa linha dupla, bem parecida com aquela linha que eu expliquei para vocês anteriormente. Ele criou uma linha dupla, essa linha com o vão dentro dela, porque é justamente dentro desse vão que nós vamos escrever as informações. Então ela precisa ser dessa forma, né? Essa linha grandona. Quando nós descemos o mouse, tá, para as linhas de baixo, ó, na primeira coluna ainda, observa que ele vai criando as demais linhas. Observa que onde eu coloquei o mouse está assim, ó, lá em cima, tabela 1x5. Está falando o seguinte, que eu tenho uma coluna, tá? Esse número 1 aí representa que eu criei uma coluna apenas, e dentro dessa coluna eu tenho 5 linhas. Beleza, gente? Então é bem fácil de entender. Então essa é a forma mais simples da gente criar a tabela, tá? O limite que nós temos de linhas aqui nesse exemplo são 8 linhas, tá vendo? 1x8, uma coluna, 8 linhas, tá? E se eu arrastar para o lado direito da tela, ó, nos próximos bloquinhos, observa que ele já criou uma divisão, tá vendo? Entre essas duas linhas. Ele criou uma pequena divisão, tá vendo? Ele criou uma divisão no meio, né? Ele dividiu no meio essas 8 linhas. Então agora está lá, 2x8. Isso representa que nós temos duas colunas, pois essa primeira coluna foi dividida em duas partes, e temos 8 linhas dentro desta tabela, tá? E assim nós conseguimos, ó, arrastando para o lado, um máximo de 10 colunas. Ou seja, a nossa linha pode ser dividida em até 10 colunas, lembrando que eu tenho um máximo de 8 linhas, tá? O nosso exemplo da aula de hoje, ele precisará de mais linhas, tá? Então, nesse caso, nós não vamos utilizar o primeiro recurso de tabelas. Eu vou ensinar para vocês uma outra ferramenta que vai possibilitar que a gente crie a quantidade específica de linhas e colunas que nós precisamos nesse exemplo. Bem, pessoal, a ferramenta que nós vamos utilizar nesse exemplo será a segunda opção desse mesmo menu chamado tabela, tá vendo?
Então vou descer essa primeira opção dos quadradinhos e vou nessa segunda opção aqui escrito inserir tabela. Tá? Você vai dar um clique nessa opção. E nessa opção vai aparecer um menu de opções, aí vai aparecer uma caixa de opções, onde eu vou configurar algumas informações. Então vamos configurar juntos. Número de colunas. Nesse caso eu vou começar com 2 colunas. Então você pode apertar o 2 aí no seu teclado, tá? Muito simples. Ou você pode usar as setinhas de navegação para cima e para baixo, tá? Então número de colunas 2. E o número de linhas 15. Então não seria possível, como vocês podem ver, usar o primeiro exemplo, porque ele só vai até 8 linhas, né? Na verdade eu preciso de 15, eu preciso de muito mais do que a primeira opção me permite. Então nesse caso será necessário utilizar a segunda opção, porque ela me dá mais possibilidades, como vocês podem ver. Então eu quero 15 linhas, 2 colunas, a largura será fixa, tá? E o ajuste será automático. Vamos dar um OK. E pronto, ó. É exatamente essa configuração base que eu preciso para criar a minha tabela, o meu cadastro, tá? Então, se você chegou a esse resultado, vamos seguir em frente. Se por acaso houve algum erro aí na sua criação de colunas e linhas, na sua tabelinha, retorne juntamente comigo no vídeo e vamos fazer novamente, tá bom? Se você conseguiu direitinho, vamos em frente, galera, para que você possa entender agora o que nós vamos fazer, tá? O que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos utilizar um recurso chamado de mesclagem de células, tá? Ou seja, eu vou pegar esse quadradinho aqui e esse quadradinho aqui e vou fazer uma coisa só. Vou transformar isso aqui num quadrado só maior. Para quê? Para que eu possa escrever o título, que precisa estar no meio do cadastro, tá? Então aqui em cima eu não posso ter essa divisão, não posso ter essa linhazinha aqui em cima. Então a forma mais fácil é você mesclar. Você mescla essa primeira célula, fazendo o seguinte, ó, você vai clicar dentro do quadradinho, vai dar um clique, pressiona o botão esquerdo e arrasta até o segundo quadradinho, tá? O quadradinho do lado direito aí da primeira linha. E aí mantenha pressionado até que os dois estejam selecionados, tá bom? Os dois selecionaram, estão aí de cor azul ou preta, beleza, pode soltar o mouse, ele não vai desmarcar, tá? E aí, dentro desse segundo quadradinho, nós vamos clicar aqui com o botão direito, que é o botão de opções, tá? O menu rápido, botãozinho direito do mouse. E nós vamos utilizar esse comando aqui, ó, chamado de mesclar células, tá bom? Cliquem nessa opção. Beleza, clicando em mesclar células está pronto, lá. O que eu queria fazer já está feito, que é unificar esses dois quadradinhos, que é um procedimento chamado de mesclagem, tá bom? Nós vamos proceder da mesma forma nesse canto direito da tabela, tá? Nós vamos selecionar da segunda célula a penúltima célula, deixando apenas essa e essa livre. Essa aqui já foi mesclada, essa de baixo não vai ser mesclada. Então vou selecionar do segundo quadradinho do canto direito até o penúltimo, tá? E aí em qualquer um desses que está marcado de cor azul ou preta, aí no caso dependendo da versão do seu Word, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar na opção mesclar células, tá? Beleza, maravilha. Então agora as nossas células estão mescladas, ou seja, eu juntei todo mundo e virou um quadrado maior sozinho, tá vendo? Um quadradão maior agora, único. Então essa área aqui que eu preciso para trabalhar a área de fotografia dos meus alunos, tá? Então aqui vai ficar a fotografia, então por isso eu preciso de uma área vazia sem essas linhas, tá? Beleza, então vai ficar dessa maneira aqui. Do lado esquerdo, galera, eu vou fazer inicialmente a mesma coisa, ó. Vou selecionar desse segundo quadradinho, vou descer arrastando, ó, pressionando o botão esquerdo do mouse e vou até o penúltimo, tá? Eu só solto o botão do mouse quando eu chegar no penúltimo, beleza? Soltou. Agora também na área azul, você, na verdade, nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos clicar com o botão direito. Eu ia pedir para vocês fazerem isso, mas aqui não vai ter a opção que eu preciso, tá?
Então não cliquem com o botão direito nesse caso. Nesse caso nós vamos aqui no menu Layout, tá? Menu Layout. E aqui nós vamos clicar na opção Dividir células. Essa opção não tem no botão direito normalmente. Então nós vamos aqui em cima, ó, Layout. Observa que aparece um menu especial chamado Ferramenta de tabela quando ela está selecionada dessa forma. Layout, Dividir células, tá? Você vai clicar nessa opção. Clicando nessa opção, ele vai dar essa caixinha de configuração. Na verdade, aqui a gente não altera nada, tá? Ele só está mostrando aqui o número de colunas que eu tenho, o número de linhas selecionados, tá certinho, tá? Eu quero... Na verdade, o número de colunas que ele está exibindo aqui é o número que eu vou criar, ele vai fazer a divisão, tá? Vai dividir essa única coluna em duas e vai fazer isso apenas em 13 linhas, porque foram as linhas selecionadas, tá? As duas fazendo parte tanto a de cima quanto a de baixo não foram selecionadas, então elas não serão contabilizadas aqui, tá? Então tá basicamente correto, só explicando mesmo o que significa isso. A gente não altera nada, tá? Clique em OK. Maravilha, lá o que ele fez, ó. Ele dividiu essa coluna única até então no meio, tá? Então eu criei uma divisão. Dessa uma coluna que eu tinha, eu fiz duas, tá? Lembrando que essa aqui foi mesclada, então eu não tenho mais linhas dentro dela. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos aumentar um pouquinho esse lado de cá, arrastando, ó, colocando o mouse nessa linha do meio. Observa que tem essa linhazinha no meio. Você vai colocar o mouse nessa linhazinha do meio. Quando aparecer esse cursorzinho aqui, ó, que são duas setinhas pretas com um tracinho no meio, você vai pressionar o botão esquerdo e vai arrastar um pouquinho para o lado direito, tá? Você vai aumentar um pouquinho para cá, aumentando um pouquinho esse aqui e diminuindo um pouquinho esse aqui, tá? Para que a gente possa inserir as informações no canto de cá, tá? E quais são as informações que nós vamos inserir? Eu vou preencher para vocês aqui rapidamente, e assim que preenchido eu já vou exibir para que vocês possam copiar igual, tá bom? Então eu já vou preencher, vou fazer um pequeno pause aqui no vídeo, e quando eu retornar o texto já está pronto aqui para vocês, tá? Pronto, galera, tá aqui o nosso cadastro de alunos, tá feito aqui o nosso texto, né, do cadastro, como vocês podem ver. Para que vocês possam copiar aí certinho, deem um pause no vídeo, copiem aí as informações para que você não precise correr, até para que eu possa continuar explicando, e aí sim, terminando de copiar, você dá o play de novo e vamos em frente, tá? Bem, entendo agora que você já pausou o vídeo, né, já conseguiu copiar. Então, dando continuidade aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos arrastar essa linhazinha que eu pedi para vocês arrastarem para a direita. Agora vocês vão arrastar para a esquerda, mais ou menos aqui em cima da onde está aqui, ó, o residencial e comercial, tá? Pode cortar aqui um pouquinho a palavra. Por quê? Quando você cortar essa segunda palavra aqui, ó, residencial e comercial, automaticamente ele vai jogar para a linha de baixo. Ele entende que esse texto deve descer para uma segunda linha, tá? Uma linha de baixo aqui que ele cria automaticamente, tá? Então nós vamos diminuir e deixar mais ou menos desse tamanho, para que vocês possam aí ter espaço para preencher de fato o cadastro que vai ter que ser preenchido aqui do lado, tá, pessoal? Então nós vamos fazer dessa maneira. Observem que aqui embaixo ficou sobrando linha, tá? Ó, ficou sobrando uma linha aqui embaixo, e essa aqui seria o rodapé, tá? Essa aqui já é proposital mesmo de sobrar. Essa aqui eu pedi para vocês fazerem a mais, para a gente poder aprender uma outra ferramenta, que é a ferramenta de exclusão, ou seja, eu posso excluir aqui células caso eu tenha criado demais, por exemplo, e também posso inserir caso tenha faltado, tá? Então primeiro falando sobre a exclusão. Com o botão direito do mouse, nós vamos na opção excluir células. Primeiro seleciona a linha, tá? Ou deixa o cursor piscando, ou seleciona dessa forma, tá? Tanto faz, qualquer uma das duas. Excluir células. E aqui nesse caso você vai escolher a opção excluir linha inteira, tá bom? E aí é só dar um OK.
Pronto, está excluída a linha, tá? Caso você queira inserir uma linha, poxa, Vitor, faltou linha. Você pode apertar a tecla Tab. Normalmente ele cria novas linhas, ó, quando ele chega lá embaixo. Vendo? Se fosse, por exemplo, a última linha, você poderia criar através da tecla Tab. Ou então, deixa eu desfazer aqui. Ou então, deixa eu excluir novamente. Você poderia, com o botão direito do mouse, ó, escolher o comando inserir. Em vez de excluir células, seria o inserir. Inserir, e aqui você poderia escolher a posição em que essa linha será inserida. Se ela será inserida acima desse campo que nós estamos nesse momento, ou se ela seria inserida abaixo, tá? Então, digamos que eu queria colocar embaixo do site uma nova linha, então eu clico em inserir linhas abaixo e pronto. Está feito lá a inserção de uma nova linha, tá? Vou desfazer porque não será necessário, nós apagamos e realmente vamos manter essa célula apagada porque nós já preenchemos aí a quantidade de informações necessárias, tá? Beleza, vamos em frente. Aqui em cima nós vamos digitar aqui, ó, a informação foto. Foto aqui, como eu coloquei tudo em maiúsculo, vou manter, tá? Foto aqui. E aqui dentro desse texto, eu vou selecioná-lo, nós vamos na opção Layout, aqui de ferramentas de tabela, que é um menu especial para quando eu estiver trabalhando com tabela, sempre vai surgir esse menu. E nós vamos clicar em direção do texto, aqui no cantinho, tá vendo? Em direção do texto e vamos dar um clique. Para quê? Para ele mudar a posição ou a direção do texto. Agora o texto ficou deitado, bonitinho, aqui no canto, tá? Não se preocupem muito com a formatação, gente. Não precisa ser muito grande foto aqui, mas esse tamanho está mais que suficiente, tá? Se você achar por bem diminuir um pouquinho, pode, mas nesse caso eu vou manter o padrão, tá bom? Lembrando que para você alterar o tamanho de texto, você vai alterar da mesma forma que um texto comum através da página inicial, grupo fonte, tá? Pode vir aqui aumentar e diminuir o tamanho do texto à vontade. Nesse caso eu vou deixar padrão, tá? Beleza. E aí, galera, para a gente fechar essa parte de cá, ó, nós vamos clicar em desenhar tabela. E vamos, ó, com esse lapisinho que apareceu aqui na tela, clicar em um ponto da parte superior da célula, mais ou menos nessa área onde eu estou, e vamos arrastando até aparecer um retângulo ou um quadrado, né? Você vai arrastando, nós vamos fazer mais ou menos um quadradinho, né? Que será a área onde a foto ficará, né? Vamos demarcar a área da foto. Não se preocupe com se estiver torto, se não estiver no tamanho adequado, porque a gente vai fazer o ajuste, tá? Vamos fazer juntos esse ajuste. Depois que você desenhou, ficou o quadradinho bonitinho lá, ainda que tenha ficado menor ou maior que o meu, não tem problema. Ele só precisa ficar dentro desse quadrado maior. Em seguida nós vamos dar um ESC. Apertando o ESC nós vamos cancelar o lapisinho, observa que saiu o lapisinho do mouse. E nós vamos nesse cantinho aqui onde tem uma alcinha, ó. Essa alça serve para você movimentar o quadradinho que nós criamos, tá? Mantém pressionado, arrastando até aparecer o cursor bonitinho, conforme o exemplo. E aí você faz o ajuste. Se ele ficou torto, você ajusta ele mais ou menos para o centro do quadrado maior, tá? Então aí é só você fazer o ajuste. E caso você queira mudar as bordinhas aqui da nossa tabelinha, aqui da parte da foto, você pode vir aqui, ó, também e alterar a borda, ó. A borda padrão é essa, eu posso escolher um outro desenho de borda. Então digamos que eu queira esse desenho aqui. Então é só eu agora clicar nas bordinhas da foto dessa maneira, tá? Observe que deu uma pequena desconfigurada aqui no canto, mas é normal, depois a gente ajusta, tá? É basicamente o posicionamento aqui da minha foto em relação ao texto. Ou melhor, da borda da foto, né? Da bordinha onde vai ficar a foto. Clicando aqui dentro agora, pode dar mais uma vez o ESC. E clicando aqui dentro, nós vamos na opção Layout
e vamos alterar as medidas, tá? Olha lá, minha medida está 6 por 5, 6,35 por 5,4 centímetros. A gente sabe que o tamanho padrão para fotos, normalmente para documentos, fichas, etc., é aquela fotinho 3x4, que é a medida da foto, tá? Então aqui em altura tem que ficar 4, então você pode descer aqui, ó, pode dar um OK, pode descer aqui até o valor 4, ou pode simplesmente selecionar e digitar o valor, ó, Enter, e largura 3. Agora sim está correto. Observa que automaticamente a foto aqui voltou para o normal, que não está ultrapassando o limite aceitável, tá? Entre a palavra e a tabelinha, né? A célulazinha que nós criamos para a foto. Ok? Caso você precise reajustar, reajuste. Não tem problema. E vou alterar essa borda. Não achei que ficou legal aqui no exemplo. Então vou colocar essa tracejada mesmo, tá? Acho que vai ficar melhor aí com o design. Ok? Vou dar um ESC novamente. E aí, galera, nossa estrutura já está pronta, né? Já está basicamente pronta. A única coisa que nós vamos fazer aqui é o alinhamento e a customização, né? Vamos inserir cor na tabelinha, tá? Então, para isso, nós vamos clicar aqui no título. Vou clicar aqui no cadastro de alunos, no título. E nós vamos aqui, antes da gente alinhar, nós vamos aqui na guia design. E aí, aqui vocês vão ter uma opção chamada estilos de tabela, tá vendo? Nós vamos usar um estilo para isso, tá? Antes da gente aplicar o estilo, é possível que você mude a cor através da opção sombreamento, ó. Ele vai alterar a cor na área selecionada. Lembra que eu cliquei aqui em cima? Então ele vai mudar a cor da parte de cima, tá? Se eu quisesse mudar de um grupo de células, é só selecionar esse grupo e alterar lá no sombreamento, tá? Mas nesse caso eu vou usar um estilo pronto, ou seja, já tem aqui pronto esse efeito, essa aplicação de cores, com borda, com tudo direitinho. Então nesse caso eu vou usar um dos estilos, tá? Nesse caso não precisa selecionar tudo, que já vai normalmente sozinho, tá? Só se aplicar em uma área, aí você seleciona. Nesse caso, normalmente ele já vai sem a necessidade de selecionar tudo, tá? E aqui, ó, eu vou escolher um modelo. Vou pedir para vocês escolherem um modelinho aí que vocês acharem melhor. Lembrando que cada um tem um design diferente, tem um estilo de borda diferente. Escolham aí o que mais agradar a vocês, tá? Então, galera, sem mais delongas, eu vou usar esse estilo mesmo de cadastro. Aqui eu posso clicar também para as bordinhas terem a cor do estilo. É só você dar um cliquezinho dentro e escolher o estilo, tá vendo? Pronto, também está com o estilo correto aqui. Caso você queira mudar a cor do texto, é só selecionar e ir lá em página inicial na cor da fonte. Eu a princípio vou manter aí a mesma cor, talvez apenas deixando ele mais fininho, vai ficar melhor, tá vendo? Sem o negrito. Deixar ele um pouco mais suave. Vou deixar dessa forma, tá? Vou só aumentar o título, deixar ele em destaque, deixei ele em 14. Fonte Cambria, que foi a fonte que eu já estava aqui no meu computador, eu não alterei, então só mantive mesmo essa fonte. Se vocês quiserem deixar a Cambria, pode deixar, ou Calibre também, que é uma boa fonte. E aí sim, galera, nós vamos selecionar e vamos centralizar por aqui pela guia Layout, ó. Layout, vamos clicar aqui na opção Centralizar. Beleza. Agora sim, está feito lá a configuração correta. Bem, galera, assim é o resultado final. Esse é o resultado final aí do nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. E dessa forma nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá? No grupo eu vou estar disponibilizando exercícios relacionados à tabela, beleza? Então fiquem atentos, porque eu vou enviar após a aula atividades para que vocês possam praticar
aí na casa de vocês exercícios relacionados à tabela, tá bom? Galera, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Desejo a vocês uma excelente semana, que o fim de semana de vocês seja ótimo e assim também da mesma forma a semana de todos vocês. Um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, se cuidem e até a próxima.